estudo deste domingo na santificação. Já vamos ler a palavra de Deus, encontra-se em Apocalipse, capítulo 20, o versículo 11 em diante da palavra de Deus, que diz assim: E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. Abriram-se os livros, abriu-se outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Amém? Querido e amado igreja do Senhor, irmão presente e ouvintes da palavra de Deus, observe que João, ele teve esta grande visão. Ele viu o juízo final, ele viu um grande trono branco, aleluias. Ele viu, glória a Jesus, quem estava sentado neste trono, aleluia, que segundo ele não tinha nada semelhante nessa terra e nem no céu, glória a Deus. Ele viu os mortos, tanto grandes e pequenos. Ele viu os grandes empresários, os bilionários, trilionários, os milionários, os grandes empresários das grandes empresas, como também ele viu os pobres, os mendigos. Ele viu a classe média, ele viu a classe alta, ele viu tudo, irmãos. Glória a Jesus, aleluia. Ele disse que abriu-se o livro, aleluia, e ele viu que tinha um livro chamado Livro da Vida. Eu quero dizer a você, querido ouvinte da palavra de Deus, e você que está neste momento visualizando este vídeo, ele viu o livro da vida se abrir, aleluia. E como é este livro? Glória a Deus. Eu não sei, amado, não sei te explicar, mas eu sei dizer uma coisa: é onde está escrito o nome de todos aqueles que aceitaram a Jesus como seu Salvador. Todos aqueles que chegam numa denominação, que chegam numa praça, em qualquer lugar, e aceita Jesus Cristo como seu Salvador, automaticamente o anjo do Senhor vai lá e escreve o nome desta pessoa. Para quê? Porque vai ser uma referência, porque vai ser uma autenticação, vai ser um resguardo, vai ser uma confirmação que a pessoa no tal dia, tal hora, tal instante, ela aceitou o Filho de Deus como seu Salvador. Aleluia.
Mas, segundo a palavra de Deus, ele via que abria-se o livro das obras. E ali estava escrito as obras de cada um aqui nessa terra. É por isso que você tem que fazer o melhor para Deus. É por isso que você tem que fazer as coisas boas, porque irão se abrir este livro, ou seja, irá se abrir esse livro. Tudo que você faz vai estar escrito lá. Ele viu também que o mar vai dar conta dos mortos. Quantas pessoas morreram no Oceano Pacífico, no Oceano Índico, no Oceano Atlântico, nos rios, nos mares, e até hoje não foram achados corpos, mas irão prestar conta com Deus, as águas, os mares. Ele viu também o inferno, e todos aqueles que estão no inferno serão julgados segundo as suas obras. Aleluia. Mas todos aqueles que hoje estão lá no inferno, que hoje estão indo para o inferno, que irão para o inferno, eles vão ser julgados. Não é porque estão lá que eles não vão ser julgados, não. Porque o inferno, de verdade, é um lugar de tormento, mas é um lugar provisório. Não é um lugar definitivo que as almas irão ficar, não. Porque tem um lugar definitivo, onde a morte, o inferno, aqueles que se esqueceram de Deus, aqueles que não acreditaram na palavra, aqueles que zombaram de Deus, aqueles que zombaram do Evangelho, aqueles que desfizeram da palavra de Deus, que rasgaram a Bíblia, aqueles que cuspiram na Bíblia, que queimaram a Bíblia, que mataram os crentes, que fecharam as igrejas, eles vão ser lançados em um lugar chamado Lago de Fogo, que segundo a Bíblia é a segunda morte. A primeira morte todo homem está sujeito a irá passar, que é a morte do corpo físico, da matéria. E a segunda morte será definitivamente da alma, do sentimento, das lembranças. Porque a pessoa que está no inferno agora, ela se lembra de tudo. Ela sabe o que ela fez, se ela pregava, ela sabe, se ela ajudava as pessoas, ela sabe, se ela matou, ela sabe, se ela prostituiu, ela sabe, se ela adulterou, ela sabe, se ela enganou terceiros, ela sabe, ela se lembra de tudo. Já no lago de fogo, ela não vai se lembrar mais de nada, porque é a segunda morte. Hoje ela se lembra que era dono de grandes empresas, que tinha dinheiro, ostentava, humilhava as pessoas. Ela está se lembrando de tudo agora. Apenas ela perdeu a matéria, o corpo físico, mas a mente dela está nítida, claramente. Ela lembra de tudo. Até de uma enfermidade que ela tinha, ela se lembra, ela está com a enfermidade neste momento no corpo dela, se ela foi curada ou não.
Mas observe que, segundo a Bíblia, que a própria morte será lançada também no lago de fogo. Está vendo? Ninguém vai escapar, nem o inferno, nem a morte, nem os demônios, nem aquele homem, aquela mulher que não quis saber do Evangelho, que às vezes a mãe era crente, o filho era crente, mas ele não queria ser crente, porque tinha vergonha, porque queria curtir a vida. Mas observe que a palavra de Deus, ela diz que aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, aí está a oportunidade, neste domingo, pela manhã, de você aceitar Jesus como teu Salvador. Não perder mais tempo, não perca mais tempo, aceite Jesus agora. Aceite a Cristo como teu Salvador. Você que está ouvindo este vídeo, ou seja, pela manhã, pela tarde ou pela noite, na madrugada, levanta as tuas mãos aí onde você está e aceita Jesus. Reconhece teu pecado, porque todos aqueles que não foram escritos, ou seja, achados no livro da vida, porque foram lançados no lago de fogo. Amém? Então não caia nessa cilada do adversário, do inimigo. Não caia nessa, porque o julgamento dele já foi feito, já está condenado. Ele vai para o lago de fogo. Ele vai para o lago de fogo. E segundo a Bíblia, esse ser indesejável, esse ser maligno que é Satanás, que é o príncipe das trevas, que é Lúcifer, né? Que muitos, né, até adoram ele, servem ele, porque ele dá casa, porque ele dá carro, porque ele dá vários bens. Tudo isso ele ofereceu a Jesus no deserto, mas Jesus não aceitou. Jesus não aceitou, mas muitos estão aceitando hoje. Estão aceitando carro importado, estão aceitando mulheres, estão aceitando propriedades, estão aceitando cargos públicos, estão aceitando dinheiro. Mas vai chegar o tempo do fim, e quando chegar esse tempo, o que será da tua alma? Então aceita Jesus aonde você estiver. Eu estou aqui na Coreia do Norte, aceita Jesus, porque nós sabemos que a Coreia do Norte, irmãos, era o lugar onde tinha mais crente no mundo. Coreia do Norte tinha muitos pastores, crentes, e o comunismo tomou conta, exterminou que esses pastores, fez suas igrejas, e hoje está como está lá. Mas eu tenho certeza que ainda tem um povo lá, reservado por Deus, que Deus guardou, que Deus protege até hoje. E não adianta o diabo querer fazer o que ele quer, porque Deus não permite. Então, se você está nos Estados Unidos, aceita Jesus. Na Islândia do Norte, na Rússia, na Ucrânia, aceita Cristo como teu Salvador. Na Somália, na Indonésia, aceita Cristo como teu Salvador. No Japão, aceita Jesus como teu Salvador agora, para que Deus te livre da segunda morte. Tem muitas pessoas que dizem, essa vida aqui é tão difícil, tão dura. Agora eu te digo, a segunda morte é a pior. A outra vida é pior do que essa. Tá bom? Então aceita Cristo como teu Salvador agora. Não espere mais tempo. Não espere.
Salomão, ele esperou tanto tempo que se corrompeu. Já na morte dele, ele disse que tudo era vaidade. O porquê ele não se arrependeu antes? O porquê ele não reconheceu o Deus de Israel? Como hoje muitos não querem reconhecer Deus de Israel, não querem reconhecer Deus como Senhor do universo, até ficam mentindo, dizendo que Deus não existe. Claro que Deus existe, e segundo a Bíblia, Ele é galardoador daquele que busca Ele. Então, procure a ser uma nova criatura. Não faça como o jovem rico, da parábola do jovem rico, que tinha tantos bens, tantas propriedades, achando que, porque fazia caridades às pessoas mais pobres, teria salvação. Na verdade, a salvação do de Deus não se compra, não, é mediante a obediência, mediante a humildade, mediante crer no nome do Senhor Jesus Cristo. E nós sabemos que aquele jovem rico, ele não preferiu a salvação porque tinha muitos bens. Ficou até triste quando Jesus disse para ele: vende tudo que tu tem e dá para os pobres. Ele ficou triste, né? Mas se você quer ter salvação, você tem que abrir mão do pecado, você tem que abrir mão do teu orgulho, você tem que abrir mão até mesmo dos teus bens, para que você venha ter a vida eterna. Amém? Deus te abençoe, fique na paz. Shalom! Alô, estúdio, em nome de Jesus.